Queridos, vamos abrir a Santa Bíblia no livro do profeta Zacarias. É um dos últimos livros do Velho Testamento, um dos profetas menores. Aqueles livrinhos meio difíceis de encontrar, sabe? E você às vezes fica pensando que não tem Zacarias na sua Bíblia, mas tem sim. É que é um livrinho pequeno. Zacarias foi um profeta pós-exílico e Deus lhe deu uma visão a respeito da necessidade que temos de ser purificados pelo Senhor. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, compartilhe, se for esse o caso, a sua Bíblia com o irmão da direita, da esquerda, e assim exercite o dom da hospitalidade, abençoe o seu vizinho. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículos 1 a 4, é o que vamos ler neste momento, para que Deus nos fale através da sua santa palavra. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Zacarias foi um profeta pós-exílico. Ele nasceu na Babilônia, durante um período de 70 anos, nos quais os judeus viveram exilados por causa da sua rebeldia e do seu pecado. Ao cabo de 70 anos, o Império Babilônico foi destruído e, com o advento do Império Persa, os judeus receberam permissão para voltar a Judá, para reconstruir o templo em Jerusalém, e os primeiros cativos começaram a retornar para a terra prometida. Entre estes se destacavam os líderes: Zorobabel, que era o governador, Josué, que era o sumo sacerdote. Então, um estava a cargo da condução política administrativa, o outro estava a cargo da liderança religiosa e espiritual. E aqueles homens então retornaram para a terra que eles só conheciam de ouvir falar, pela boca dos seus pais, dos seus avós, sabiam que era uma terra prometida, e para lá retornaram, e recomeçaram assim a saga daquele povo que viria a culminar com o advento de Cristo, há cerca de 2023 anos. E havia ali entre aquelas pessoas um profeta, o nome dele era Zacarias, e Deus falou com Zacarias através de visões. É um livro repleto de visões, e dentre estas visões, a do capítulo 3, chama a nossa atenção, porque é um pedaço do Novo Testamento dentro do Velho Testamento. E um retrato da nossa necessidade espiritual e da obra que Deus faz na nossa vida, quando nós nos quebrantamos e permitimos a obra da purificação, da restauração, da salvação. E nesta visão extraordinária, então, Deus mostra uma cena a Zacarias. E no centro da cena está uma pessoa que ele conhecia, o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote representava o que Israel tinha de melhor. Certamente o sumo sacerdote era a pessoa mais santa, mais pura, mais dedicada, mais religiosa. Para os irmãos terem uma ideia, o sumo sacerdote era aquele que intercedia por Israel. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para interceder, para clamar pelo povo. Apenas ele podia fazer isso.
De modo que, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos afirmar que não havia homem mais comprometido com Deus, de uma vida correta, íntegra, de um esforço para fazer o bem. Se havia alguém em Israel que era um modelo a ser copiado, esse alguém era o sumo sacerdote Josué. Entretanto, nessa visão, o sumo sacerdote Josué aparece diante de Deus com roupas sujas. O sumo sacerdote não poderia ter as roupas sujas. As suas roupas de linho finíssimo deveriam estar sempre brancas como símbolo da sua consagração a Deus, da sua santidade, mas as roupas do sumo sacerdote estavam sujas. Isso na visão que Deus deu a Zacarias. Por quê? Porque assim Deus representava a sujeira, não da roupa, mas da alma, do coração. E é significativo que Deus tenha usado Josué como símbolo, porque se Deus usasse um ladrão, uma prostituta, nós bem poderíamos compreender, mas na visão que Deus concedeu ao profeta, o símbolo de impureza, de fracasso, é o homem mais santo de todo o povo, é o sumo sacerdote. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos lembra um ensino bíblico, de que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, como lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, Deus diz que os nossos atos de justiça, aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia. Então nós não podemos de forma alguma imaginar sermos capazes de nos justificar diante de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você não se sente um grande pecador, isso é única e exclusivamente por causa da sua ignorância. Porque quando a luz de Deus bate como holofote na nossa alma, a nossa reação é aquela de Isaías: ai de mim, sou um pecador, homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de lábios impuros, ai de mim. Meus queridos, minhas queridas, o ensino da palavra de Deus é de que somos pecadores. Nosso coração está manchado. Se você se acha uma boa pessoa, é porque você só se compara com quem é pior do que você. E a gente faz isso. Não é verdade? Quando nós nos achamos boas pessoas, é porque nós nos comparamos a outras que, no nosso entender, são piores do que nós. Mas ali estava alguém irrepreensível aos olhos dos homens, mas simbolizado diante de Deus com vestes impuras, trapos de imundícia. A história começa mal, porque ela nos mostra um raio-x, um retrato da condição da nossa alma, do nosso coração natural. A história começa mal, mas, meus irmãos e minhas irmãs, a história fica pior. Porque a Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué estava diante de Deus, diante do Senhor, e aí a Bíblia diz o seguinte: e Satanás estava diante dele para se lhe opor. Você reparou nisso? Você leu esse pedacinho? Está aí, logo no versículo 1. O sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor, mais adiante, lá no versículo 4, no versículo 3, o profeta diz que ele estava com as suas vestes sujas, e retornando ao versículo 1, a Bíblia diz que Satanás estava à mão direita do sumo sacerdote Josué para se lhe opor, para lhe fazer oposição. Irmãos, não gosto desse sujeito. A Bíblia diz que ele tem 2 empregos. Ele é o tentador e ele é o acusador. Na verdade, Satanás é um grande invejoso. Ele não vai para o céu, então ele não quer que ninguém vá. Ele não é feliz, então ele não quer que ninguém seja. E o consolo do invejoso é o sofrimento do outro. Então Satanás vem ao mundo, diz a Bíblia, para matar,
para roubar, para destruir, e ele vem ao mundo para tentar, e ele vem ao mundo para acusar. Naquela visão que Deus deu ao profeta Zacarias, Satanás estava diante do sumo sacerdote Josué. A palavra Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário, inimigo, e era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava acusando o sumo sacerdote. Ele estava dizendo: Deus, você é santo. Deus, você é puro. Deus, você é correto. Deus, você é justo. Deus, você não pode fazer vista grossa para os pecados deste homem. Deus, você não pode simplesmente olhar para o outro lado. Deus, você não pode aceitá-lo na sua presença. Deus, você não pode permitir que ele entre no céu. Olhe as roupas dele. Olhe a vida dele. Olhe o passado dele. Olhe a alma dele. Era isso que Satanás estava fazendo. E para Satanás não é nada difícil fazer isso. O diabo muito bem pode apontar os nossos erros diante de Deus, porque foi ele que nos ajudou a cometê-los. Verdade ou não? Satanás conhece todos os seus pecados. Conhece todos os seus erros. Tudo aquilo de que você se arrepende, tudo aquilo de que você se envergonha, Satanás tem conhecimento, porque foi ele que ajudou você a fazer. Foi ele quem incentivou você a fazer. Mas depois que uma pessoa cede às mentiras do diabo, ele assume o seu outro emprego, ele vem para o seu outro papel, e ele aponta o seu dedo, e ele começa o seu papel de acusador. Então aquilo que começou ruim ficou pior. Porque o sumo sacerdote Josué já estava em situação difícil diante de Deus, com as suas vestes sujas, e agora ele tem a acusá-lo alguém que conhece todos os seus podres. Irmãos, o que Deus estava querendo ensinar através desta visão? Como a nossa situação é desfavorável. Estamos diante de um Deus que é justo, somos pecadores e temos um acusador. Então a nossa situação é difícil. Mas Deus viu que a nossa situação era difícil e se compadeceu de nós. Amém? E a história que começa mal, vai seguindo um caminho para o bem. E no versículo 2 nós lemos o seguinte, que o anjo do Senhor, olha aí na sua Bíblia, versículo 2, eu gosto desse versículo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Amém, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor não repreende Josué, repreende Satanás. Bem feito. E ele passou uma vergonha naquela hora. Porque tem um hino do cantor cristão, hino 323, Castelo Forte, que diz a certa altura: o grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E Deus o repreende. E Deus repreende a Satanás, ao invés de repreender Josué. E aí Deus fala uma coisa maravilhosa, o anjo do Senhor fala uma coisa maravilhosa. Ele aponta para Josué e diz: olha Satanás, você está repreendido. Você está censurado. As suas acusações não são aceitas nesse tribunal. Sabe por quê, Satanás? Porque este homem que você está acusando é um tição retirado do fogo. Irmãos, o que significa isso? Deus olhar para alguém e dizer: ele é um tição retirado do fogo. Olha para mim, preste atenção. Tudo e qualquer coisa que for lançado ao fogo tem um único destino: a destruição. No fogo você pode lançar a lenha, no fogo você pode lançar o papel, no fogo você pode lançar o metal, mas uma coisa é certa: se aquilo que foi lançado no fogo permanecer, só vão restar cinzas, será destruído. Então Deus diz para Satanás: esse aqui é um tição tirado do fogo, ele estava destinado à destruição, mas eu o resgatei, eu o tirei de lá. Aleluia. Todo cidadão do céu é um tição tirado do fogo. Já esteve a caminho da destruição e da morte, do lago de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
mas Deus o tirou de lá. Há uma história sobre uma menina que foi crescendo, e ela tinha apenas a sua mãe, cresceu junto com a sua mãe, e aquela menina tinha muita vergonha da sua mãe. Ela foi crescendo com vergonha da sua mãe. Mas, na verdade, ela não tinha bem vergonha da sua mãe, ela tinha vergonha das mãos da sua mãe. Porque enquanto as suas coleguinhas tinham mãos delicadas, finas, bonitas, as mãos da mãe dela eram queimadas, descarnadas, deformadas. As mãos da mãe dela eram muito feias. E aquela menina sentia vergonha, às vezes, quando a mãe ia buscá-la na escola, ela se separava das coleguinhas e ela ia para longe. E quando a mãe tentava fazer um carinho nela, ela se afastava, porque ela achava as mãos da sua mãe muito feias, muito feias. E um dia, conversando com uma parenta, ela abriu o coração e disse: olha, eu tenho muita vergonha da minha mãe. Por que você tem vergonha da sua mãe? Eu tenho vergonha das mãos dela, porque as mãos são queimadas, são deformadas, são muito feias. Eu nunca vi mãos tão feias quanto as da minha mãe. E aquela parente disse: olha, sua mãe não nasceu com as mãos daquele jeito. Quando você era um bebezinho, houve um incêndio. E você estava presa dentro de casa em meio às chamas. Você não conhece essa história. Mas ninguém tinha coragem de entrar na casa, porque provavelmente pagaria com a vida. O incêndio era terrível. Mas a sua mãe enfrentou as chamas. E ela entrou dentro de casa. E ela abraçou você e protegeu você enquanto caminhava com você pelo meio das chamas. E ela quase morreu. Com você não aconteceu nada, mas as mãos da sua mãe ficaram para sempre marcadas pelo fogo. E é por isso que as mãos da sua mãe são daquele jeito. A menina foi correndo para casa, e ela se lançou no colo da sua mãe, e agora ela beijava aquelas mãos. Aquelas mãos das quais antes ela se envergonhava. Agora ela beijava aquelas mãos porque ela dizia: mamãe, eu te amo, as suas mãos são as mãos mais lindas do mundo. Nenhuma mãe tem mãos tão lindas quanto as suas, porque as suas mãos têm as marcas do seu amor. Queridos, todo salvo, todo homem, toda mulher que tem o seu nome escrito no livro da vida, é um tição tirado do fogo. E aquele que nos tirou do fogo ficou com marcas nas suas mãos. Não marcas de queimadura, mas marcas de pregos, marcas dos cravos, marcas da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, nós lemos que pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora eu fico pensando num tição tirado do fogo. Em alguma coisa tirada do fogo. Pode ser um pedaço de tecido, pode ser um pedaço de papel, pode ser uma madeira. Seja o que for. Qualquer coisa que for retirada do fogo estará com fuligem. Enfim, precisará de alguma limpeza, não é isso? E é isso que acontece nessa história. Nós temos ali o sumo sacerdote Josué, e Deus diz para o diabo: você não pode acusá-lo, você não pode atacá-lo, eu te repreendo, porque ele é um tição tirado do fogo, eu o tirei. E aqui estão as marcas nas minhas mãos. Eu o tirei. Agora, vestes sujas. Tem a fuligem. Tem o carvão.
E o que a gente vai fazer com isso? Então a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor ordenou aos que estavam ali diante dele, dizendo: tirem esses trajes sujos dele. E disse a Josué: eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Então Josué passa por este momento de purificação. As suas roupas imundas são tiradas, e ele recebe outras limpas. A Bíblia diz roupas de festa. São as roupas da justiça de Cristo, porque nós somos justificados por Cristo. E quando uma pessoa aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, a justiça de Cristo é colocada sobre ela. Assim como os nossos pecados foram colocados sobre Cristo, e lá no Calvário, Cristo pagou por cada um deles. Agora eu sei que o diabo acusa você, que ele aponta o dedo em direção a você, que ele lembra a você os seus erros, e para ele não é nada difícil fazer isso, porque foi ele quem ajudou você a cometê-los. Mas eu quero dizer para você aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18, que se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã, mais alvo do que a neve, o nosso coração. Você não pode fazer isso, você não pode salvar a si mesmo, você não pode purificar a si mesmo, mas Deus pode. E Deus quer. E é sobre isso que se trata a visão. Que mensagem maravilhosa. E essa mensagem é aquilo que nós chamamos de evangelho. Um comentarista bíblico chamado Dionísio Pape disse: que alegria indescritível quando o homem pecador é declarado puro e justo perante Deus, graças à obra e ao sacrifício de Jesus Cristo. Satanás silencia quando Deus declara: sois justificados pela fé. Louvado seja o Senhor. Que grande salvação, que grande Salvador. E amados, o que nós aprendemos com essa história? O que nós aprendemos com essa visão? Pelo menos 3 coisas. E eu gostaria de refletir com você a respeito delas por alguns instantes. Primeira coisa que nós aprendemos: todos compareceremos diante de Deus. Na visão, o sumo sacerdote Josué estava no tribunal celestial, onde o juiz não é outro senão o Deus Todo-Poderoso. Você sabia que um dia você estará nesse mesmo tribunal? Porque a Bíblia diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Todos nós um dia haveremos de prestar contas a Deus, e você precisa fazer alguma coisa, porque não vai dar para fazer lá na hora. Não vai dar para acertar, corrigir lá na hora. A morte encerra as oportunidades e inicia a eternidade. Mas todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, religiosos ou ateus, comparecerão diante do tribunal de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com essa história: Deus já providenciou a nossa salvação. Então, há remédio para a nossa doença. Há solução para o nosso problema. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E na última página da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade eterna pelas suas portas.
A sua alma já foi lavada no sangue do Cordeiro. Jesus já tirou você como um tição das chamas. Você pode testemunhar disso dizendo glória a Deus. Porque tem dois tipos de pessoas no mundo, irmãos. Aquele que diz, eu sou salvo, e aquele que diz, eu preciso ser salvo. Mas Deus já fez tudo o que era necessário. Então a terceira e grande verdade que nós aprendemos com essa história é que nós temos que nos render ao Salvador. Onde há arrependimento, há perdão. E se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se entregarmos a nossa alma a Cristo, Ele a salvará, a resgatará e a limpará. Mas você tem que entregar a sua alma a Cristo. Havia um médico que ele era excelente, muito bom, ganhava um bom dinheiro porque todos queriam ser tratados por ele. Mas aquele médico, além de um excelente profissional, tinha um grande coração. E ele também atendia pessoas que não podiam pagar. Às vezes ele pegava uma conta e ele olhava para aquela conta, e era uma conta alta, a pessoa devia muito, e ele escrevia lá no finzinho da conta, dívida perdoada, pobre demais para pagar. E a gaveta do consultório dele estava cheia de recibos assim, cheia de notas assim, cheia de registros assim, onde estava escrito, dívida perdoada, pobre demais para pagar. Bom, aquele médico morreu, e passado algum tempo, a viúva encontrou aqueles papéis dentro da gaveta. E ela pensou, puxa, dá um bom dinheiro. E essas pessoas têm a dívida. E aquela viúva procurou a justiça, eu vou procurar os meus direitos. Ela foi até o juiz e disse, olha, essas pessoas aqui fizeram tratamento com o meu marido, e elas não pagaram, elas têm uma dívida, eu quero que o Senhor cobre. E o processo seguiu. E no dia do julgamento, quando estava ali aquela mulher diante do juiz, lá no tribunal, e estavam também os advogados, o que o juiz fez foi pegar todos aqueles documentos, e ele mostrou para aquela mulher e disse, de quem é essa letra? De quem é essa assinatura? Quem escreveu? Perdoado, pobre demais para pagar. Quem escreveu? E aquela mulher disse, foi o meu marido. O juiz então disse, se ele perdoou a dívida, não há tribunal no mundo, não há juiz no mundo que possa cobrar, porque ele perdoou. Está aqui, com a sua letra, tem o seu nome. A nossa dívida era com Deus, Ele pagou a dívida que a gente tinha com Ele, com o sangue precioso de Cristo na cruz do Calvário. E a dívida que Deus perdoou, nem o diabo pode cobrar. Mas você tem que entregar a sua vida a Cristo, seu coração a Cristo, se render a Cristo. E eu espero que você faça isso, se você ainda não fez.